Grata satisfação de, junto com a deputada Rose de Freitas, foi vice-presidente da Câmara, fizemos o requerimento dessa cerimônia por entender que, assim como o Outubro Rosa, que teremos agora, também o Novembro Azul para a prevenção do câncer de próstata para os homens é tão relevante quanto. Então, é uma doença que está matando muito os homens. O senhor, como médico, sabe bem mais do que eu sobre esses riscos e o desafio que temos. Com a palavra o senador Mozarino Cavalcante. Senadora Ana Amélia, que preside esta sessão, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu quero hoje, senadora Ana Amélia, fazer o registro da criação do ex-território federal do Rio Branco. Depois teve a mudança do nome para Roraima, e nessa condição de território federal, e quero também fazer o registro, que foi no dia 13 de setembro de 1943, a criação do território, portanto, nos emancipando do estado do Amazonas, e na época, como território, nós passamos 45 anos. Nesse período, tivemos 25 governadores nomeados. A maioria deles, a maioria esmagadora, aliás, deles, nem conheciam o território de Roraima e eram escolhidos. O primeiro foi escolhido diretamente pelo presidente Getúlio Vargas, que trabalhava, inclusive, na sua área de segurança, e que foi realmente o governador que, digamos assim, estruturou o território, que à época era um município do Amazonas, e começou, portanto, o trabalho de estruturar administrativamente o território e, inclusive, criado em 13 de setembro de 43, só realmente foi implantado com a posse do capitão N. Garcês do Reis, que foi o primeiro governador, no ano seguinte, em 1944, e eu tive o prazer, a felicidade de nascer, portanto, já no território federal de Roraima. E, como território, nós tivemos, como eu disse, muitos governadores, aliás, só 3, na verdade, eram de lá. O resto dos 25 governadores que governaram o território eram indicados inicialmente por um senador do Maranhão, o senador Vitorino Freire. Depois, no regime militar, fizeram uma divisão em que Roraima, por ser lá o ponto extremo norte, foi dado à Força Aérea Brasileira indicar um oficial da área da aeronáutica, da FAB. E aí, depois, voltou para um modelo, e durante esse regime militar, todo foi assim. Depois se voltou para o modelo que eu diria assim, tornando o último governador, por exemplo, o penúltimo governador foi o senhor Getúlio Alberto de Souza Cruz, e depois, em 88, na Constituinte, nós, deputados de Roraima e do Amapá, também com apoio dos deputados de Rondônia, Rondônia já tinha passado a Estado, nós conseguimos realmente convencer a maioria dos constituintes de que era muito importante e que já estava passando da hora de nós sermos um Estado-membro da Federação. Como o Estado-membro, nós tivemos um período até 1990, um período de governador pro tempore, mas o primeiro governador eleito e que instalou de fato o estado de Roraima foi o brigadeiro Otomar de Souza Pinto, que já tinha sido governador do território federal de Roraima.
Depois tivemos o governador Neudo Campos, Flamarion Portela, o Otomar novamente foi eleito e reeleito, e agora o atual governador, que lamentavelmente, digamos assim, estagnou o Estado por realmente estar preocupado com outras coisas que não são dignas de um governador. Porém, o registro aqui é que a nossa situação de território contribuiu para a passagem de Estado, porque das inúmeras propostas de criação de Estado na Constituinte, e eram em vários estados, como Minas Gerais, para criar o Triângulo Mineiro, em Pernambuco, na Bahia, no Pará, só quem prosperou realmente foram os dois territórios e o Tocantins hoje, que era a metade norte, vamos dizer assim, do estado de Goiás. E todos os três estados criados pela Constituinte demonstraram que, de fato, esse modelo permitia, de fato, o desenvolvimento, a criação realmente da cidadania para os que lá moravam, porque antes o que nós éramos? Governado por um governador nomeado, que geralmente levava uma equipe também de fora, e nós, os nativos de lá, éramos assim, cidadãos, se é que podemos dizer, de terceira categoria. Então, quando nós lutamos na Constituinte para realmente criar o Estado de Roraima, nós tínhamos muitos argumentos, entre esses o fato de já estar há 4 décadas e meia na situação de território federal e que funcionava mais ou menos como um departamento do Ministério do Interior e que eram nomeados governadores exatamente pessoas que eram indicadas, como eu disse, inicialmente por critério político, depois pelo critério militar e só de 90 para cá realmente eleito pelo povo. O estado de Roraima está situado no extremo norte do Brasil. Eu quero sempre bater nessa tecla de como se, na época em que o Brasil era completamente litorâneo, o Oiapoque era o extremo norte. Mas depois que se constatou cientificamente, tecnicamente, que o extremo norte real está em Roraima, nas nascentes do rio Uailã e exatamente no Caburaí, o Monte Caburaí. Então, por acaso até, os extremos norte e sul ficaram rimando, porque ao norte temos o Caburaí e ao sul o Arroio Chuí. Roraima tem passado, de fato, por um avanço muito grande. Por exemplo, a época de território, nós não tínhamos, durante muito tempo, sequer o atual ensino médio, a época chamada de segundo grau. Eu e tantos outros roraimenses saímos, depois do ensino fundamental, tínhamos que sair para fazer o ensino médio em outros estados. Eu primeiro estudei em Fortaleza, depois no Amazonas, e quando me decidi, no final do segundo ano, fazer medicina, eu tive que ir para Belém do Pará, porque não tinha medicina no Amazonas. Então, em Roraima, era essa situação. Hoje, com a criação do Estado, foram implantados a Universidade Federal e a Escola Técnica, todos dois projetos de minha autoria, que, digamos, mudaram a face da educação no Estado. Hoje, então, Escola Técnica é o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Roraima, e depois da criação da universidade, que diziam, inclusive, insistentemente, que Roraima é um lugar com pouca população e que não justificava ter uma universidade federal. Mas conseguimos realmente ter, com apoio do presidente Sarney na época, ele sancionou a lei autorizativa, as leis autorizativas e implantou as duas
instituições de ensino, que é a Universidade Federal, repito, e o hoje Instituto Federal de Ensino de Ciência e Tecnologia, o IFER. Depois disso, nós tivemos o aparecimento de várias instituições de ensino superior. Mais ou menos, hoje devemos ter 5 faculdades ou universidades particulares, além também da criação da Universidade Estadual pelo então governador Otomar Pinto. Portanto, no item educação, nós abrimos não só a perspectiva de o jovem estudar perto da sua família, no seu ambiente próprio, e hoje nós temos uma faculdade que tem cerca de 30 cursos superiores, inclusive tem medicina, que tem sido muito bem avaliado pelo MEC, e engenharia, direito, biologia, enfim, são mais de 20, quase 30 cursos superiores. Então, o advento do Estado propiciou realmente, de fato, esse avanço, e como propiciou avanços em outros setores, como rodovias, como criação de municípios. E hoje que inicialmente, quando o primeiro governador assumiu, ele tinha até dificuldade de levar pessoal, para funcionários para lá. O que ele fez? Por ordem do próprio presidente, requisitou todos os funcionários federais que estavam lá. À época, o meu pai já estava, ele foi antes da criação do território, e ele foi nomeado administrador do Porto de Caracaraí. E minha mãe e eu fomos para morar em Caracaraí durante um período de quase 2 anos, e, portanto, depois foi criado o município de Caracaraí, que passou então a ter prefeito, Câmara de Vereadores, e durante muito tempo Roraima tinha 2 municípios apenas, Boa Vista, que é a capital, e Caracaraí. Hoje, o nosso Estado realmente precisa ficar mais atento à política. É pena que realmente, e até compreendo, tanto pessoas jovens como idosos ou de idade média, são muito descrentes da política lá no meu Estado. Porque nós vemos que um grupo de pessoas, que alguns nem moram lá, de fato, se apossaram do governo do Estado, da prefeitura da capital, e isso realmente tem criado um processo de retrocesso nos últimos anos. Mas o importante, senadora Ana Amélia, é que, na verdade, não fora a tenacidade e a visão de estadista de Getúlio Vargas, o território não teria sido criado. Ele estava preocupado com as fronteiras. Na verdade, ele criou 5 territórios, que era justamente o atual Roraima, Amapá, Guaporé, que depois passou a se chamar Rondônia, e 2 também na fronteira leste, que era Ponta Porã e Iguaçu. Esses 2, Ponta Porã e Iguaçu, na Constituinte de 1946, foram reanexados aos estados de origem, permanecendo, portanto, os territórios só na região norte. O Acre já tinha sido criado antes disso, por causa daquela questão com a Bolívia, e, portanto, tivemos na região norte. Antes da Constituinte, o estado do Acre. Na Constituinte, em 43, passamos a ter, portanto, Roraima, Amapá e Guaporé. Portanto, eram 4 territórios federais, e depois nós, até seguindo o exemplo de Rondônia, podemos transformar Roraima em Estado. Eu quero, portanto, cumprimentar todas as pessoas nascidas ou que adotaram Roraima para viver, como sua terra, realmente estão de parabéns hoje. E eu me sinto muito feliz
de ter entrado para a política justamente para lutar pela nossa transformação. No meu primeiro mandato, apresentei um projeto de lei, aliás, deputados anteriores a mim já tinham apresentado, mas não prosperava. Por quê? Porque os grandes estados não queriam a criação de novos estados, porque o que acontecia? Nós íamos ter 3 senadores, como temos hoje, e, portanto, nos igualando com todos os estados, notadamente com os estados mais desenvolvidos, como São Paulo, Rio e Minas. Aqui no Senado, todo estado é representado por 3 senadores, estados e o Distrito Federal. Então, eu quero finalizar, senadora Ana Amélia, pedindo que vocês autorizem a transcrição de algumas matérias que eu estou com elas aqui, mas não vou ler todas, para que fique registrado nos anais do Senado essa lembrança da iniciativa positiva do Getúlio Vargas, que criou o PTB, ao qual eu faço questão, tenho a honra de pertencer. Não fora a visão dele de estar preocupado com as nossas fronteiras, nós talvez hoje ainda fôssemos município do estado do Amazonas, sendo uma distância de quase 900 quilômetros da capital Boa Vista até a capital Manaus. E depois, com a transformação em estado, nós conseguimos realmente dar um passo. Então eu quero, repito, dar os parabéns aos homens, mulheres do nosso estado de Roraima por esse dia de hoje. Embora a criação do estado vá ser comemorada mais atualmente, mas não podemos esquecer das origens. O nosso estado, digamos, faz aniversário justamente na data da promulgação da Constituição de 1988 e, repito, foi um grande avanço. Portanto, senadora Amélia, encerro reiterando o pedido de transcrição dessa matéria.